Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês em mais um GC Online nessa noite. A gente quer muito que você seja abençoado por esse tempo precioso que nós teremos aqui. A gente quer muito que você, de alguma forma, se sinta abraçada por esse GC, por essa célula. Então, nesse tempo, se você puder chamar os seus familiares que estão contigo na sua casa, de onde você estiver, para poder participar conosco, vai ser bom, né? A gente sabe que ao mesmo tempo que nós estamos aqui, né, essa célula, esse GC Online está chegando a hospitais, está chegando a presídios, e o nosso desejo é de que vocês que estão do outro lado possam ser alcançados e abraçados por esse Deus que é um Pai de amor. E eu quero hoje orar por vocês, orar por nós, em nome de Jesus. Pai, nós levantamos os nossos corações a Ti nessa noite, certos da Tua bondade, Pai, confiantes na Tua verdade, Pai. Pai, que os nossos corações sejam achados, Pai, íntegros, Deus, diante do Senhor. Nos revela, Pai, a Tua bondade, Pai. Converta os nossos corações a Ti. Transforma, Pai, a nossa mente. Nos faz ver-Te, ó Deus, e contemplar, Pai, a Tua bondade, as Tuas maravilhas, Senhor. Eu oro, Pai, por cada líder de GC, Pai. Oro, Pai, para que o Senhor os renove, Pai, para que o Senhor restaure, Pai, a força, o vigor. Eu oro, Pai, por cada anfitrião, Pai. Eu oro, Pai, por cada colíder, Pai. Pai, eu oro por cada pessoa que está participando desse GC com a gente, Pai. Aqueles que estão nas suas casas participando. Aqueles que se encontram, Pai, dentro de uma cela na penitenciária. Ou até mesmo aqueles que estão hospitalizados, Deus, estão participando com a gente. O Senhor pode todas as coisas, Deus. O Senhor tem poder para alcançar vidas nessa noite, Pai. E que ao longo desse GC, Pai, vidas possam ser transformadas, vidas possam ser trazidas para perto do Senhor, Pai. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, Pai. E se na medida, Pai, em que os irmãos forem participando desse GC, eles se sentirem, Pai, a necessidade de se aprofundarem, Pai, no conhecimento do Senhor, Pai, que eles possam fazer contato com a gente, Pai, que eles possam, Pai, nos ligar, nós estamos aqui para servi-los, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Está aqui com o Mateus e com o Anderson e é sempre bom poder participar desse GC com vocês. Eu queria hoje, sem demora, que você em casa pudesse abrir comigo a sua Bíblia no livro de Atos, Atos 19, a partir do verso 13. O tema de hoje é o temor de Deus no coração dos homens. O temor de Deus no coração dos homens. Atos, capítulo 19, a partir do verso 13, o texto fala assim: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno, saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa, nus e feridos. Até aí, em nome de Jesus. A gente tem ao longo desses meses estudado um pouco o livro de Atos, que a gente sabe que é uma carta do evangelista Lucas, que está relatando esse início da comunidade primitiva, da igreja primitiva, e todos esses desdobramentos, né? Desde o surgimento do apostolado de Paulo, até os demais irmãos apóstolos também, até a fundação de várias comunidades locais na região antiga, no mundo antigo, né? No relato aqui, o texto vai dizer para a gente que alguns judeus, eles se juntaram, né? E eles decidiram usar do nome de Jesus para expulsar demônios. O texto fala assim, que alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus,
a quem Paulo prega, eu lhes ordeno, sai. Eles estavam fazendo isso durante um tempo, né? E o texto diz para nós que parece que em alguns momentos os espíritos malignos se sujeitavam a esses homens, porque fala assim, eles andavam expulsando espíritos malignos, né? Só que eles tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo em nome de Cristo, a quem Paulo prega, sai. Bem, na lição de hoje a gente vai falar sobre essa capacidade ou essa disposição de um coração convertido de temer ao Senhor, né? O temor de Deus no coração dos homens. E aí a primeira coisa que a gente precisa fazer ou falar para você que nos assiste e participa desse GC é o que é o temor, né? Porque o temor também é sinônimo de medo, né? Mas quando nós falamos ou quando a Bíblia fala para nós sobre esse temor, ela fala sobre um respeito. Temer a Deus, antes de qualquer coisa, é respeitá-lo. Temer a Deus, antes de qualquer coisa, é respeitá-lo. Então, Anderson, a confusão que a gente vai, às vezes, ter acerca do que é esse temor, quase sempre é pela falta do conhecimento de Deus, porque não se sabe quem Deus é. Como eu posso temer ou respeitar a quem eu desconheço? Não há como. Só que o problema desse desconhecimento, as pessoas não conhecem quem Deus é, talvez, porque, bem como esses judeus estão fazendo aqui, eles estavam se apropriando do nome de Jesus para ensinar ou falar de um Cristo que não é o Cristo errado, para ensinar algo errado, porque eles mesmos não temiam a Deus no seu coração, né? Pelo contexto, nos parece que esses judeus, eles estão usando do nome de Jesus, a quem Paulo prega, para conseguir fama, conseguir prestígio e talvez lucrar em cima disso, né? Então, quando nós falamos assim sobre que temer a Deus é respeitá-lo e talvez nós não respeitemos a Deus porque nós o desconheçamos como Ele de fato é, e nós responsabilizamos talvez um discipulador, talvez a nós mesmos enquanto pessoas que somos responsáveis por apresentar Cristo ao mundo. Ou seja, deixa eu tentar explicar para você o que nós estamos falando aqui. O temor de Deus é respeitar a Deus. Respeitar pelo quê? Primeiro, por aquilo que Ele é. Como eu posso respeitar Deus por aquilo que Ele é, se eu não sei nem o que Ele é? E aí, Anderson, o que você tem a dizer sobre essa, então, sobre a importância de conhecer a Deus para que, de fato, nós respeitemos um Deus conhecido? Falar sobre temor é falar sobre isso mesmo. Falar sobre, eu vejo como esse meio de como eu vou respeitar a Deus e até mesmo respeitar a minha história, né? Quando eu já olho para a sociedade em geral, eu percebo que a igreja ela faz parte disso, é um recorte da sociedade. Então, toda essa ambição humana, todo esse interesse humano de querer se vangloriar, de querer estar por cima, até mesmo desrespeitando a história do outro para conseguir alguns lugares na sociedade, eu também vejo isso muito na relação para com Deus. As pessoas desconhecem a Deus e até mesmo por desconhecer a Deus, de respeito também o próprio termo, que é temer a Deus, né? O que é esse temor, esse tremer, e que acaba responsabilizando o outro, a sua relação com o outro é muito prejudicada, muito em questão disso. Porque eles não conhecem a Deus, não conhecem a si mesmo, porque para me conhecer, automaticamente, como cristão, eu preciso conhecer o Deus a quem eu sirvo e a quem eu me posiciono. E por desconhecer a Deus, automaticamente eu me desconheço e até mesmo eu desconheço a minha relação com o próximo, porque eu fico cobrando por meio dessa interpretação e desse conhecimento totalmente equivocado de Deus. Então eu vejo que esse temor mesmo, essa falta de respeito, de conhecer a Deus, de respeitá-lo na grandeza que Ele é, ou até mesmo no seu individual, vai fazer vários problemas na minha relação com Ele, com o próximo e assim mesmo. O texto está dizendo para a gente que alguns homens estavam expulsando espíritos malignos, né? E num dado momento eles passam a usar do nome de Jesus, né? E aí um endemoniado briga com eles, né? Espanca esses homens. E aí uma das verdades que o texto nos mostra é que esses homens sequer conheciam a Cristo, né? Eles sequer conheciam a Cristo. A gente sabe que toda autoridade reside no nome de Jesus, mas não é o simples fato de falar o nome de Jesus que me autoriza, entendeu? O que nos autoriza é um novo nascimento,
É o Espírito de Deus habitando em nós. O que nos autoriza sequer são as nossas práticas religiosas. Então, esses homens aqui que estão expulsando espíritos malignos pelo nome, através do nome de Jesus a quem Paulo prega, o que fica visível para nós é que eles sequer conhecem quem é esse Cristo a quem Paulo prega. Como que alguém que não foi liberto por Cristo, como alguém que não teme a Deus, pode tentar impor libertação e temor, respeito a outro, né? Então é um processo então que nem começou nesses homens, e eles estão tentando passar esse processo adiante. Eles queriam talvez aparecer e possivelmente lucrar com a fé daqueles que temiam a Deus e conheciam a Jesus e o apóstolo Paulo. Talvez esses homens, eles tivessem citado o nome dos dois grandes homens daquela época para poder obter benefícios por causa desses dois nomes. Falar sobre Jesus, em uma época em que ele revolucionou, não somente... Ele revolucionou a religião, a forma como as pessoas se relacionavam com Deus, como também falar sobre Paulo. Paulo é um homem que surge após a ascensão de Cristo, que está revolucionando não somente a vida dos gentios, mas também dos judeus. Então é como se eles usassem o nome de alguém, ou de Cristo, de Paulo, para que obtivessem crédito. E é diante dessa verdade que fica então latente a motivação do coração desses homens. É o nosso coração, ou são as nossas motivações, são as motivações do nosso coração que fazem perceptível se nós, de fato, tememos, respeitamos a Deus ou não. Esses homens aqui estão usando do nome de Cristo e de Paulo para obter algum benefício por causa do que eles estão tentando fazer, mas pouco se importam, de fato, com a pregação do Evangelho. Eles pouco se importam com, de fato, o respeito a Deus, porque em si, a atitude desses homens já é um sinal de desrespeito. As consequências dos atos desses homens foram trágicas para eles, né? Eles receberam uma punição pela falta de temor a Deus e o uso indevido do nome de Jesus. E aí nós falamos sobre esse uso indevido, e parece que falar um nome de Jesus é propriedade de uma classe exclusiva, é de pessoas exclusivas, de um grupo exclusivo. Eu não creio que seja, mas não é todo mundo que deseja falar de Jesus que realmente sabe do que está falando. E é isso que a gente precisa atentar. Preste atenção. Existem pessoas que talvez não tenham tanta propriedade como eu, como o Anderson, como o Mateus, para falar sobre Jesus, mas no seu coração a motivação está alinhada com as vontades de Deus. E talvez existam pessoas que tenham algum conhecimento natural, né, no campo da mente acerca de Jesus, mas que a sua vida ou que a motivação do seu coração, ou por não haver temor no seu viver, o que eles falam não gera um fruto benéfico, né? Esses homens aqui, eles sabem que por meio do nome de Cristo os demônios vão se submeter. Eles sabem que Paulo está pregando sobre esse Cristo, mas eles não entendem que sequer a vida deles foi aberta para que Cristo trabalhasse. E aí, Anderson, algo muito legal que a gente podia comentar aqui é sobre essa imposição nossa, porque aqui nós temos então um grupo de homens que estão tentando impor aos outros o temor a Deus, quando eles mesmos não temem. É como se eu tentasse impor a você que você respeitasse a Deus, quando você olha para a minha vida e a minha vida diz que eu não respeito a Deus. O que é dito é, Paulo, olha só o que o endemoniado fala. Jesus nós conhecemos, Paulo nós sabemos quem é, mas e vocês? Né? Então, o que a gente pode falar a respeito dessa nossa tentativa, ou da tentativa de vários irmãos na fé, que talvez por imaturidade, talvez por uma ambição, né, estão tentando impor libertação, impor o temor de Deus, mas a sua vida não manifesta que eles mesmos, ou que eu mesmo como pessoa, como pastor, como líder, teme ao Senhor. O que a gente pode pensar, refletir sobre isso? Sobre um líder que quer ensinar as pessoas a temerem, mas ele mesmo não teme. Resumindo tudo isso, a gente chama de hipocrisia, né? Mas é bem interessante isso pelo fato de que a Bíblia nos fala, né?
que como vamos poder dizer que nós podemos amar a Deus que nós não vemos, nós não conseguimos amar a quem nós vemos. Então, diante disso, a gente percebe essa falta realmente de conhecimento sobre Deus, essa falta de conhecimento até mesmo sobre como Ele age, e diante disso, a gente tenta impor essa máscara, tentando cada vez mais ser santos, até mesmo ser melhores do que o outro, e diante disso a gente vai cair sempre nessa hipocrisia. E as pessoas, eu vejo muito, principalmente no meio cristão, as pessoas tentando colocar um conhecimento que eles têm sobre Deus diante do outro e não conseguem expor isso dessa falta realmente de revelação de Cristo. Cristo que vai diante da sua luz, que vai iluminar realmente quanto Adão ainda tem nós, quanto a humanidade ainda tem nós. E é diante dessa revelação que nós temos com Cristo que nós vamos conseguir aos poucos quebrando essa vaidade, quebrando esse egoísmo. E com essa falta de necessidade de ter mesmo conhecer a Deus, desse relacionamento, nós somos realmente vazios, superficiais, cheios de medo. Tem mesmo um termo errado de relacionar com Deus, é que as pessoas têm por meio de medo, relacionam com Deus por meio do medo. O medo dessa autoridade que Ele é, por meio dessa grandeza que Ele é. E a Bíblia nos fala bem claro que onde há amor, não há espaço para esse medo. O verdadeiro amor, ele lança fora todo esse medo. Então nós temos sempre um relacionamento com Ele por meio de medo, não por esse amor que nós cantamos, que quebra as cadeias, que nos alcança, esse amor que nos faz cada vez mais leves, né? Que realmente vem como esse libertador. E aí nós temos esse relacionamento totalmente pautado no medo, na imposição, que a gente acaba refletindo isso no outro. Entendi. Então é um relacionamento totalmente vazio, não conseguimos desfrutar desse amor que nos liberta, até mesmo da vontade de ser maior do que o outro, porque o cristianismo vai fazer isso, vem nos convidar a ser menor, a servir, enquanto a cultura desse mundo vem nos cobrando a ser cada vez a melhor versão de si, estar por cima, que é o melhor. Então sempre vejo essa necessidade de pessoas quererem apresentar como líder, apresentar como alguém importante, sendo que o Senhor vem nos convidando a ser essa pessoa o menor. Uma coisa muito interessante que eu estava aqui pensando, enquanto eu ouvia o Anderson, é que esses homens, esses judeus que estavam intentando de usar o nome de Cristo a quem Paulo pregava, talvez não tivessem mal intencionados. É uma possibilidade. Talvez fossem pessoas imaturas, porque eu passei por isso, muitos passaram por isso. A gente recebeu algo ou percebeu o poder que há numa pregação, o poder que há na pregação do Evangelho. Só que o poder presente na pregação do Evangelho, antes de ser visto na vida do outro, ele deve ser visto na minha própria vida, visto por mim. Como esses homens, para mim, eles estavam tão precipitados em tentar impor ao outro o temor de Deus, que eles sequer observaram, fizeram um autoexame, uma análise da sua própria vida e pensaram, será que eu temo ao Senhor? E uma pergunta que fica para você que está em casa é, como que você deseja que os seus familiares, que os seus amigos, né, temam ao Senhor, se o reflexo da sua vida não os convida a isso? Né? E uma outra questão que fica também, diante do que nós falamos aqui, é que pode ser que nós tenhamos nos precipitados em tentar exercer um posto de liderança ou de qualquer coisa, sem antes compreender que o princípio, né, que temer, ou o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. E aí, ser sábio não é eu ter conhecimento. Ser sábio não é eu falar muito bem. Ser sábio não é muita gente me seguindo. Ser sábio é temer ao Senhor. O que Deus deseja? Deus deseja sacrifícios de holocausto. Deus deseja que nós façamos aquela prática espiritual. Deus deseja misericórdia, que nós o temamos, que nós o honremos por aquilo que Ele é. Primeiro porque essa revelação é para nós. Né? Eu não posso simplesmente me apropriar de um pouquinho que eu sei sobre Deus e achar que isso já me torna alguém capacitado a cumprir alguma missão. Eu preciso perceber o trabalho que está sendo feito em mim e o quanto de mim já manifesta as verdades que mais à frente eu vou estar apto a pregar. É mais ou menos isso. Esses homens aqui, eles estão obstinados a libertar pessoas, só que eles mesmos não foram libertos. Eles mesmos não temem a Deus. E aí a pergunta que é feita para nós na condição de líder de GC, você líder que está participando com a gente, é o quanto que pode ser percebido na sua vida de temor ao Senhor?
Não, eu não estou perguntando e falando sobre as suas qualificações e condecorações. Você pode ser uma pessoa que tem uma faculdade, que formou no seminário. Você pode ser alguém qualificado intelectualmente para exercer o que você exerce. Mas o quanto de temor pode ser visto na sua vida? Porque é isso que diferencia. Esses homens aqui talvez falassem bem, eram judeus, né? Me parece que sabiam da lei. Sabiam que esse Cristo, ou sabiam que haveria libertação por meio do nome desse Cristo. Sabiam que Paulo pregava a Cristo. Pode ser que soubessem o conteúdo da pregação de Paulo. Só que eles não sabiam quem Cristo era. Parece que esse poder da pregação não passou pela vida deles, né? Eles não temiam ao Senhor. E uma coisa muito legal também que nós devemos falar acerca do temor. Primeiro que a gente falou que é muito importante é que temor não é medo. Temor é respeito. E uma outra coisa também muito importante que a gente pode pensar acerca do temor são os sinais de que nós tememos a Deus. Porque aparentemente os sinais de que nós tememos a Deus são práticas religiosas. E quando eu falo isso aqui, toda quinta-feira sobre práticas religiosas, eu não estou desmerecendo, porque existem práticas religiosas que foram instituídas por Cristo e por isso são maiores do que a religião. Mas existem várias práticas da nossa tradição que nós abraçamos e aparentemente isso nos identifica como homens e mulheres que temem a Deus. Numa passagem da Bíblia ela fala assim, que num certo momento alguns homens vão se aproximar de Cristo e falar assim, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz tais coisas. E ele vai falar assim, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Se a gente pudesse usar essa passagem para exemplificar o que eu estou dizendo, é como se esses homens se aproximassem dizendo assim, olha, a prova de que eu temi ao Senhor, de que eu te respeitei, foi todas as vezes em que eu dei o meu GC. Foram as vezes em que eu preguei, em que eu cantei, em que eu orei, em que eu visitei. Só que não, isso não prova o nosso temor a Deus, não prova mesmo. Nós poderíamos talvez usar o reinado, o rei Davi, e toda a revelação de Deus. Deus apareceu na casa de Jessé, olhou depois de muitos irmãos, 7 irmãos, ele olha para Davi e fala, você é ungido de Deus. Mesmo isso que Deus fez para o rei Davi, não foi o suficiente para que ele caminhasse em temor, apesar das suas qualificações. Então, quando nós observamos na nossa vida se tememos a Deus ou não, nós precisamos então estar atentos aos sinais que são compatíveis com esse temor e não com práticas meramente religiosas e vazias. Porque pode ser que você, pelo simples fato de entregar o seu dízimo, pense assim, isso aqui prova que eu temo a Deus, que eu respeito, né? E aí tem um texto que fala assim, se você pensa, parafraseando, se você pensa que teme a mim, quando você me entrega a sua oferta, você iria temer a mim se deixasse a sua oferta de lado e se reconciliasse com seu irmão e depois fosse e ofertasse. Gente, existe tanta religiosidade acerca do que é esse temor a Deus, que quando a gente fala sobre temer a Deus, isso tem que ser claro para nós cristãos primeiro, para depois nós levarmos isso ao outro, lembrando que para nós cristãos existe uma ética e uma moral que provam sim que nós tememos a Deus. Agora, para aquele que está no mundo, que não encontrou com Cristo ainda, para aquele a quem Cristo não se revelou, é difícil cobrarmos isso. É difícil impormos esse temor que já é real em nós e para nós, né? Então esses homens estão aqui obstinados a usar desse nome, né? Ainda hoje há pessoas que desconhecem a Deus e usam o nome de Cristo em vão para alimentar suas próprias cobiças e enganar pessoas. Pesado. Ainda hoje existem pessoas que desconhecem a Cristo e usam o seu nome para enganar pessoas e para suprir as suas cobiças. Isso é verdade, Anderson? É uma responsabilidade a lição de hoje, mas isso é uma verdade? Você concorda com o que está sendo dito? Sim, felizmente essa verdade não é somente hoje. A gente vê pela história da igreja como isso é repetitivo, né? As pessoas utilizam do nome de Deus e até mesmo por meio do dinheiro, como essa grande massa de manipulação. E por nome de Jesus, onde as pessoas se sensibilizam, se derretem, né? Porque é esse nome onde que todos os joelhos há de se dobrar, é o nome do libertador, todo aquele que se encontra cativo tem sede desse nome. Então as pessoas utilizam dessa necessidade
é uma injustiça, até mesmo muito desumano, para tentar enriquecer, para tentar ganhar nome em cima disso e abusam disso. Infelizmente, isso temos no nosso meio bastante. Não, sendo assim, então o importante não é falar de Jesus. Sendo assim, então, o importante não é falar de Jesus, né? É falar a verdade sobre Jesus. E essa que é a linha tênue, meus irmãos. Por quê? Porque nós podemos falar de Jesus. Mas falar de Jesus simplesmente qualquer pessoa pode falar, seja ela cristã ou não. Agora, falar a verdade ou aquilo que nós temos como verdade bíblica sobre Jesus é o que traz o diferencial. Como que esses homens poderiam pensar que eles iriam chegar até os endemoniados e libertá-los em nome de Jesus, sendo que Cristo não estava sendo apresentado de forma real e verdadeira? Porque o processo de libertação, porque a libertação é um processo, meus irmãos. É um processo. Não pense que expulsar espíritos malignos de alguém é tornar esse alguém liberto. Libertação, né, é de fato conhecer a verdade que há em Cristo Jesus, né? Se nós o conhecermos, nós seremos e estaremos nesse processo então chamado libertação. Então é preciso que ao anunciar o Evangelho, isso possa ser feito com temor no coração, com respeito para com a imagem de Cristo, para com aquilo que a Bíblia fala sobre Cristo, né? Para levar os homens de fato à salvação e à libertação. E aí nós perguntamos assim, qualquer pessoa que fala, uma pessoa ouviu falar de Jesus, levantou a mão, ela foi liberta? Nem sempre, ou quase nunca. Uma pessoa que ouve falar a verdade sobre Cristo pode sim estar sendo conduzida por um processo de libertação que culmina talvez na salvação e por aí vai, meus irmãos. E isso é muito importante ressaltar para vocês, porque desde que eu converti numa comunidade em que não era muito claro essa ideia de respeito a Cristo, né, de respeito a Deus. E aí nós tínhamos um pouco de medo, né? E aí quando falava sobre os últimos dias, sobre muitos virem falando em nome de Jesus, falava sobre então chamar a atenção, cuidado, porque muitos virão falando no nome de Jesus, mas cuidado. E eu acho que isso de fato tem acontecido hoje. Qualquer pessoa que deseja enganar talvez ou qualquer pessoa que possa desejar fazer do cristão uma massa de manobra, ela vai se apropriar então do nome de Cristo, mas sem saber quem Cristo é. O que nós devemos fazer então? Identificar na vida deste ou desta que fala de Jesus se é compatível com aquilo que é ser cristão. Tem que ter uma compatibilidade, não é só falar de Jesus. Não pode ser assim. Se falou de Jesus, então logo eu sigo, né? Esses homens aqui, eles estão falando de Jesus e talvez angariando, levantando os seguidores, mas a motivação do coração deles talvez fosse também enriquecer. E é aí que nós precisamos ficar atentos, meus irmãos. Porque é possível que nós, enquanto líderes, é possível que nós, enquanto ovelhas, né, não saibamos discernir sobre o que é falar de Cristo e o que é falar a verdade sobre Cristo. E quase sempre esses homens que se apropriam do nome de Jesus, o Anderson, eles trazem um jugo, um peso nos ombros dos fiéis, né, colocando uma culpa e apresentando temor como medo. E torna-se difícil depois desconstruir isso, porque se nós no Brasil, pelo menos, já temos na figura paterna vários problemas, né? São quase 50% ou mais, né? Até onde eu estudei um tempo atrás, eram 47% dos lares eram chefiados por mulheres, por causa que os homens, sabe lá o que aconteceu. Mas se nós já temos uma dificuldade de perceber Deus como Pai, por toda essa construção difícil, imagina perceber Deus como um Pai e como alguém de quem nós devemos ter medo. E aí a relação com Deus se torna cada vez mais difícil. E eu passei por isso, essa desconstrução. Falar sobre Deus para mim, quando eu falava da figura do Pai, era algo meio temeroso para mim. Era algo difícil até mesmo de assimilar. E quando falava cada vez mais sobre Deus, e essa relação vinha com medo. E quando eu fui entendendo que era amor, eu falava assim, poxa, mas como assim?
ter esse relacionamento de amor, sendo que toda vez que eu vou até Ele, eu tenho medo. Até as minhas orações eu não conseguia ser muito verdadeiro. Acabava que nas minhas orações eu expunha até onde eu achava que poderia ir, com medo de se eu exposse um pouco mais sobre a minha humanidade, quem eu era, eu seria logamente castigado, mandaria um raio. Se Deus soubesse o que eu fazia no meu secreto, ou as vontades que vinham no meu coração, Ele me odiaria cada vez mais. Mas sendo que eu entendia que Deus sondava o meu coração, era uma coisa meio louca, né? Que Deus sondava o meu coração, sabia de tudo, mas até mesmo as minhas orações eu tinha limitação. Então, nesse relacionamento com Deus, acaba que quem não respeita esse processo da libertação, nunca também vai respeitar o processo do outro. Então, acaba que eu não conseguia respeitar esse processo desse tempo de desconstrução, de reconstrução, e acabava impondo máscara. Eu acho que, por muitas vezes, e nesse processo de tentar retirar a máscara, para tentar lidar com Deus e com o meu próximo com mais sinceridade, foi um processo muito difícil, e a primeira coisa que eu tinha que fazer era tirar esse medo de Deus. Quando eu consegui ser mais humano, ser mais real, ser mais claro com Ele, sendo que não dava para escolher lá dele, que ele conseguia ver tudo dentro de mim, eu consegui ser mais humano com o meu próximo, as minhas relações começaram a ser mais leves, mais verdadeiras, mais humanas, e aí eu consegui até mesmo liberar perdão, pedir perdão e sempre estar tentando recomeçar. Importante que nós pensemos, então, segundo a fala do Anderson, que isso que nós chamamos de temor ou de respeito a Deus, pode ser também que tenha sua origem nesse estágio ou estado de vulnerabilidade. Como que a gente vai temer ao Senhor, respeitá-lo, né, quando a gente se expor todas as motivações dos nossos corações diante dele e dizer assim, eis aqui, né, como quando Deus encontra com Jacó e pergunta, qual que é o teu nome? Né? É normal que às vezes a gente, por medo nessa relação com Deus, na verdade, uma relação entre nós e Deus, que haja medo, é uma relação entre nós e um Deus criado por nós. Porque a relação com o Deus real, pelo menos o Deus da Bíblia, o Pai de Cristo, ou o Deus em Cristo, é uma relação que deve ser leve e transparente, onde nós nos derramamos, dizendo assim, Senhor, sonda e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. Né? Esse respeito que nós temos por Deus, esse temor que somos convidados a ter por Deus, não é um medo pelo seu poderio, e sim um reconhecimento da sua bondade, da sua graça, que nos permite nos aproximarmos, mesmo quando em nós só havia pecado. Então, logo, proferir o nome de Jesus não atesta que você ou eu tenhamos o Espírito de Deus. Se a pessoa falou o nome de Cristo, então ela tem o Espírito de Deus. Não. Qualquer pessoa pode falar do nome de Jesus, né? Mas não é todo mundo que fala do nome de Jesus que fala pelo Espírito de Jesus. E é aí que nós precisamos ter esse discernimento. E quando eu falo discernimento, a gente sempre pensa da gente enquanto ouvinte. Mas eu queria falar da gente enquanto ministros. Nós temos que ter esse discernimento da gente enquanto pessoas que estão falando. Peraí, rapidinho, quando eu, Rafael, falo do nome de Cristo, eu estou falando pelo Espírito de Deus ou é só do meu intelecto? Porque quando não há temor, é só produto do intelecto. Mas quando há temor, meu irmão, porque primariamente o temor só pode ser produzido por uma convicção, por um convencimento do Espírito de Deus. Ninguém vai temer a Deus. Nós podemos olhar o mundo à nossa volta e está todo mundo vivendo a sua vida, todo mundo adorando o seu próprio Deus, e nós cristãos, que não devemos nos achar melhor do que ninguém, nós dizemos que tememos ou devemos respeito a um Deus relatado na Bíblia. Nós até dizemos que a nossa vida não é nossa. Até dizemos que a nossa vontade não importa. Por que isso? Porque nós estamos num processo de compreender sobre isso. Agora, é verdade também que é importante que você e eu, que nós que estamos aqui, tenhamos esse discernimento enquanto ovelhas. Pensa rapidinho. Não é todo mundo que fala de Cristo que está falando por Cristo. Né? Por quê? Porque uma coisa era Paulo, né? Uma coisa é Paulo falando sobre Jesus. Outra coisa são esses judeus aqui tentando libertar pessoas por meio do nome de Jesus. E aí a pergunta que fica é, será que esses judeus eram libertos?
Será que eles eram libertos para tentar libertar pessoas? E talvez, pelo acontecimento aqui do texto, esses homens não fossem libertos. Aqueles que são de Cristo possuem o Espírito Santo. E a vida deles testifica o amor de Deus. Esses são os frutos de um cristão. Ele tem uma vida segundo a vontade de Deus. Meus irmãos, entenda bem isso. Quando nós falamos que a vida cristã produz frutos que testificam de que nós nascemos de novo, nós não estamos dizendo que você e eu, que nós, com o nosso apunhado de práticas religiosas, estamos, que nós nascemos de novo, ou que isso testifique somente. Não. Primeiro, o amor que nós devotamos a Deus manifesta que nós somos habitação e templo desse Espírito, que produz em nós frutos dignos de arrependimento, e aquilo que nós falamos é compatível com a nossa vida. Esses judeus, tentando libertar pessoas endemoniadas, falavam de coisas, Anderson, que não eram compatíveis com a sua vida. E aí, nós estamos chegando ao fim, e eu queria perguntar para você sobre o quão importante é, ao seu ver, que essas duas coisas caminhem junto. O testemunho, ou o fruto produzido, e a pregação. Existe uma conexão entre o meu testemunhar e aquilo que eu prego, ou eu posso simplesmente falar de forma irresponsável sobre Cristo, e aí Cristo faz assim mesmo? Eu vejo que esse alinhamento, por forma natural, ele não existe. Mas esse é o nosso grande desafio como cristão. Tentar alinhar o nosso discurso com a nossa prática. O discurso do cristianismo ele é muito bonito, ele é muito belo, ele é influenciador para tantas outras regras, religiões, ele é base até mesmo da nossa Constituição no Brasil. É muito belo o ideal e a filosofia do cristianismo. Mas alinhar isso com a nossa prática é só por meio do novo nascimento e influência do Espírito Santo. Porque tentando conseguir com as próprias mãos é muito legalismo, é muita tentativa de agradar a Deus e é insuficiente. Acaba se tornando essa verdadeira religião. Mas quando nós nascemos de novo, nós entendemos que o Espírito Santo mora em nós e Ele vai nos ensinando cada vez mais. No caminhar, a gente vai conseguindo cada vez mais associar esse grande discurso com a nossa prática. O novo nascimento, então, nascer de novo, é o que traz esse alinhamento, meus irmãos. É um novo nascimento que nos capacita a olhar para Deus com respeito e abraçar a vontade de Deus não como uma imposição da religião. Abraçar a vontade de Deus como nossa única e exclusiva motivação de existência. Para que nós fomos feitos? Aquela pergunta da escola bíblica dominical, lá do Kids. Tia, por que eu fui feito? E a resposta é: você foi feito para glorificar a Deus. Como que Deus deseja que nós o glorifiquemos? Honrando o nome dEle, respeitando por aquilo que Ele é. Porque qualquer coisa que nós façamos, que não parta desse pressuposto de respeitar a Deus, não vai produzir frutos benéficos para esse reino. É por isso que nós precisamos olhar para a nossa vida e entender que Deus não está nos pedindo para ajudá-lo nesse novo nascimento. O novo nascimento, ou fazer-nos nascer de novo, é papel de Deus. É Deus quem faz isso. O nosso papel é observar os frutos dignos de arrependimento e caminhar nessa mesma direção do Espírito, ou que o Espírito de Deus está nos conduzindo, a fim de que a nossa vida revele a Deus primeiro, que nós o honramos, o respeitamos por aquilo que Ele é. E logo isso torne compatível o que nós pregamos com a nossa vida. De fato, não é fácil alinhar essas duas coisas, mas o nosso papel é ser guiado pelo Deus que é capaz de fazer. Por isso, eu queria que você orasse sempre pedindo a Deus que mantenha o seu coração no temor a Ele,
que é o princípio da sabedoria. Não acredite em tudo que as pessoas dizem, ou não acreditem em todo mundo que se diz seguidor de Jesus. Observe a sua vida, para que você possa também observar a vida do outro. Eu quero orar por você, por nós que estamos aqui, para que no nosso coração nós possamos temer ao Senhor também. Pai, que nos nossos corações nós temamos ao Senhor, para que sejamos sábios e sábias. Nos arranca, Pai, do legalismo, Pai, da prática religiosa vazia e sem propósito. Primeiro, eleva os nossos olhos para quem Tu és. Revela-te a nós, para que o conhecimento do Senhor nos leve a temê-lo, a respeitá-lo. Respeitá-lo por aquilo que o Senhor é, respeitá-lo por aquilo que o Senhor fez e faz e fará. Honrar-te, Deus. Nos arranca, Pai, as ambições que nos fazem usar o Teu nome, Pai, em benefício próprio. Nos arranca, Pai, as ambições que nos fazem enganar o nosso semelhante e alinha as nossas motivações com a do Teu reino, a fim de que, ao falar de Cristo, Cristo seja visto em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, que Ele mesmo, pela sua bondade, gere temor, respeito no seu coração e te dê paz, em nome de Jesus. Até semana que vem, fiquem com Deus.